Seja bem-vinda aqui ao nosso programa hoje. Bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês. Parabéns pelo Dia do Psicólogo, os nossos respeitos e considerações ao trabalho que vocês desenvolvem, que é tão importante, né? Tem salvado e melhorado as condições de vida de tantas pessoas. E aí a senhora trabalha também com crianças, né, Angela Bley? É um É, trabalho abençoado mesmo. é. Parabéns. Obrigada, obrigada. É um trabalho amado. Muito amado. Exatamente. A doutora Angela Blake está com a gente aqui, ela é coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe, é membro também dos comitês de ética em pesquisa e bioética. Daí vamos falar justamente quais são os sinais apresentados por uma criança que podem indicar a necessidade de um psicólogo, né, doutora? Às vezes, aparentemente, está tudo bem, mas a mãe, o pai, o responsável pode prestar atenção em alguns sinais que a criança dá que algo está fora do padrão, digamos assim. Sim. E eu acho que a gente tem que pensar muito nesses termos de pandemia também, né? Então, Exatamente. qualquer alteração no comportamento da criança deve ser observada. E a gente tem que pensar que hoje em dia, com esse caos que a gente está vivendo, a vida de todo mundo mudou. Então, nesse caos que a gente está vivendo, a vida da criança mudou demais. Então, está muito atento a isso, atento às alterações. Por exemplo, a criança comia pouco, agora está comendo muito, ou o contrário, a criança que está muito agitada. Esse momento é um momento que a criança tem que ter uma atenção muito grande, né? Se a gente diz assim, meu Deus, a minha vida está um caos, a dela também. E a criança vai ser sempre um reflexo daquilo que ela está vivendo em casa, de como os pais estão lidando com essa situação. Então, é muito importante essa atenção, esse cuidado, procurar ajuda se precisar. Para os pais também, né? A criança vai reagir a isso. Porque pensa, de repente tudo mudou, os amiguinhos não têm mais contato com os amiguinhos, mesmo com os avós. Outro dia um amigo meu, que até trabalha no hospital também, estava falando que a filha dele estava achando que ninguém mais amava ela, porque de repente os avós viraram tela, né? Então, como cuidar da criança nesse momento é muito importante. E perceber essas alterações. É lógico que todo mundo mudou, né? Se a gente pensar, todo mundo mudou. Mas estar atento a isso e perceber, mudou demais, preciso de uma orientação, não que a criança necessite nesse momento urgente de terapia, mas de repente uma orientação, um cuidado. Então é muito importante esse olhar. Exatamente, né? Uma orientação, um cuidado, né? Principalmente por aquele vínculo que ela ainda conseguiu manter físico, né? Para as pessoas mais próximas da família nesse momento de pandemia. Doutora, isso é muito preocupante porque a gente não sabe muito bem lidar como mãe, como pai, como responsável, né? O que a gente tem que falar, né? Às vezes acabamos soltando uma sobrecarga, né? Um peso muito grande dessa situação de doença e de morte sobre uma criança. E também ela está fora do contato dos amigos da escola, num período tão importante para o desenvolvimento, né, doutora? São tantos fatores, né? O que a senhora recomenda de uma conversa, de um diálogo que deve ser mantido? Em primeiro lugar, os pais têm que se mostrar calmos para as crianças. Eu acho que aquele início da pandemia, que estava todo mundo muito tenso, já melhorou, né? Graças a Deus a coisa melhorou. Mas assim, se mostrar calmo, evitar falar demais sobre, né, toda as desgraças que têm acontecido, evitar falar isso na frente da criança, se mostrar otimista frente a isso. É muito importante que a criança tenha contato com a família do jeito que der, por tela ou telefona, conversa, vai até a casa dos avós, tem contato com as crianças. Muitas escolas estão fazendo atividades online, onde as crianças, a atividade da escola é conversar com o amiguinho. Algumas escolas disponibilizam o parquinho do local para a criança ir lá e brincar sozinha, mas ela está lá brincando. Porque essa coisa de manter essa distância para a criança é muito difícil. É quase impossível. Mas Exatamente. E eu então, vejo que cria também, né, doutora? Eu tenho uma filha de 13 anos, ela ficou
praticamente 2 meses dentro de casa, porque ela não quis sair mesmo para nada, estava com medo mesmo dessa situação, e daí no fim eu convenci ela esse fim de semana a sair para a gente fazer um lanche, e eu vi que ela estava muito tensa com qualquer pessoa que se aproximasse, estava uma situação assim para ela desconfortável, né? Isso pode gerar algum trauma, algum distúrbio mais sério, esse pânico, essa fobia que ela está tendo, ela e outras crianças provavelmente, com aproximação, com esse risco de contágio? Olha, como a gente está vivendo esse momento, eu brinco que a gente está vivendo uma máxima budista, né? Aquela história taoísta, na verdade, que o caminho se faz ao caminhar, nunca foi tão real, porque ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, o que está acontecendo. A gente está vivendo uma insegurança muito grande, e eu acho que é importante passar para a criança que, da mesma forma que a gente está vivendo um momento muito difícil, a gente está vivendo um momento extremamente rico no sentido de as famílias são mais próximas, até porque precisam estar, né? Então, nesse momento, puxar o que vai ser isso quando a criança estiver maior, não sei. A gente vai ter que ver como ela está. É claro que, passando esse momento, as coisas ficando mais tranquilas, os pais mais tranquilos, tudo isso tende a diminuir e vai se aplacando. Agora, é muito natural esse medo que a criança mostra ao sair de casa. Outro dia eu estava reparando, eu estava no mercado e tinha uma menina assim, de uns 10 anos no mercado, ela estava apavorada. Eu até achei que não podia, ela estava apavorada. Coisa que me deu vontade de dizer para a mãe, deixa ela fora. Ela estava muito assustada. Então, esse receio é normal, mas tende com o tempo a ir diminuindo. E é muito importante daí a tua conversa com a criança, a mostrar que... E até falar que você também fica insegura quanto a isso, mas que a gente vai passar por isso junto, né? Porque não dá para se fazer de super-herói, ninguém é super-herói nesse momento. E existe algum sinal assim que a criança apresenta? A senhora falou da alimentação, né? Ou come mais, ou come menos, mas algum sinal assim que é um indicativo de que essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, algo mais especializado, doutora? A partir dessas mudanças drásticas de comportamento. Está comendo demais, está comendo de menos, está dormindo demais, está dormindo de menos, está muito quietinha no canto ou está extremamente agitada. Porque a gente tem que ver que a depressão na criança aparece de outras maneiras também. Não é aquela coisa de ficar quietinha, de ficar moadinha, não. Às vezes a criança fica muito agressiva, fica muito agitada, e isso pode ser um sinal de depressão também. Então, essas alterações devem ser percebidas, e é melhor procurar um profissional e ele falar, olha, ela está bem, é só essa fase, e você ficar mais tranquila do que deixar passar. Então, é importante, tá vendo? A gente está tendo muito mais trabalho. Se a gente pensar, a gente está tendo muito mais trabalho por conta dessas inseguranças. A criança está dormindo bem, né? Como é que está o sono dela? Isso é muito importante. Também está atento. Precisou, procura um profissional, né? A gente pode indicar até procura um profissional para ver o que pode ser feito para que a criança consiga passar por tudo isso de uma forma mais tranquila. Ninguém está passando por uma forma muito tranquila, mas a criança tem, e eu acho que aproveitar esses momentos para a família estar junto. Eu sempre falo assim de criar momentos mágicos para essa criança. É muito importante. Para brincadeira. A gente está tendo que voltar um tempo, né? Apesar de toda a tecnologia, brincar com a criança, deixar que ela se expresse. Eu acho que é um momento que a gente tem que ouvir muito o que a criança tem para dizer. O que ela está mostrando para você. É muito importante. E doutora Angela Bley, como que funciona a psicologia infantil? Qual é o método, a técnica, né, para se explorar os sentimentos dessa criança, para se fazer essa descoberta do que está passando ali naquela cabecinha, naquele coração? É claro que a criança não vai deitar no divã e falar sobre sua mãe, né? Não é por aí. Então, a gente faz o atendimento de uma forma lúdica, por meio de técnicas lúdicas. Então, a criança, porque o trabalhar da criança é o brincar. O brincar na criança é uma atividade extremamente séria. Então, através do brincar, a gente vai percebendo o que ela está dizendo e a gente vai trabalhando
esses contextos, né? Então, é muito importante isso, é lembrar sempre que quando a criança está brincando, ela está se expressando ao máximo. Isso é muito importante. E eu vejo com essa situação, né, de isolamento social que está havendo um excesso ainda maior, né, nos usos de tecnologia, de celular, de tablet, de computador, né, por parte dos pais que acabam tendo, obviamente, que trabalhar, estarem sempre conectados, e também por parte das crianças, né, doutora, que tem até como distração e como educação esses equipamentos. E existia já algumas recomendações de um tempo de uso, de intervalos. E agora, doutora, isso pode trazer transtornos, problemas mais sérios, esse excesso, aumento repentino do uso dos eletrônicos, das telas? Bom, eu acho importante a gente pensar que tudo que é demais é ruim, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente pode usar essa nova tecnologia de uma forma adequada à criança. Lógico que ficar pendurado numa rede social, pendurado no computador o dia inteiro é muito ruim. Então, é importante que crie atividades fora disso, mas isso também está sendo uma ferramenta positiva. Então, a gente tem que entender e tirar o lado bom disso. É lógico que a criança tem que estar supervisionada, né? A mãe tem que estar sabendo o que a criança está fazendo, mas tem várias atividades. Eu brinco que nesse momento, que coisa boa poder falar com o avô, falar com a avó, falar com o coleguinha, vendo o coleguinha, né? Isso é muito importante. Agora, nunca demais. Então, tem que pegar o lado positivo da tecnologia e aplicar para a criança. Isso é muito importante. Até a Carolina Paiva tinha perguntado exatamente isso aqui, né, Carolina? Que a senhora falasse sobre o uso excessivo de celular, de tablets, pois na adolescência isso ficou mais difícil, pois aulas, os amigos, o mundo está todo aí, né? Essa imersão em um mundo virtual, em um mundo digital, né, doutora, também é algo para a gente prestar atenção, né, nos Sim. efeitos Então, disso. é importante ver, criar situações para que a criança ou o adolescente possam sair desse mundo virtual, né? Mas e aproveitar o lado bom que ele tem, né? Porque se a gente pensar, quando que a gente achou que ia dar graças a Deus que tem esse tablet, né? E como é bom para a criança ver a mãe, ver a tia, ver, sei lá, o amiguinho, é muito importante isso para ela. Então é importante aproveitar o lado positivo. O que isso vai trazer, a gente vai ter que ver. Mas evitar também que a criança fique pendurada o tempo inteiro no computador. E pais assim que acabam sufocando também a criança, né? Querendo saber o tempo inteiro, né? Entender os sentimentos dessa criança o tempo inteiro. Isso pode ser um problema também, você não dá um espaço para a criança sentir, para a criança digerir esse novo momento? Olha, eu vou te dizer uma coisa, os pais, assim, eles têm que ver o que está acontecendo com eles, porque a sociedade é deles. Então, a criança precisa também o tempo dela, ela precisa ficar quietinha. A gente tem que entender que está difícil para ela também, muito difícil. E dá o tempo, a criança vai se comunicar, a criança está se comunicando o tempo inteiro. É impossível não comunicar. Ela está comunicando o tempo inteiro, mas controlar a ansiedade dos pais. Está todo mundo muito preocupado com o resultado disso. O que isso vai dar? Né? Como você me perguntou, isso vai traumatizar. Então, deixa a coisa fluir mais naturalmente. A gente vai dar jeito nisso. Todo mundo vai passar por isso. Eu acho importante a gente ver a dimensão real disso. Todo mundo está passando por esse momento. Né? Não é na minha casa, mas é todo mundo. Então, deixar a criança cuidar, não ficar também o tempo inteiro em cima dela, porque isso gera ansiedade. Deixa a coisa fluir mais naturalmente. Realmente, né? Às vezes a gente acaba criando problemas que ainda não existem, né? Por pura ansiedade e preocupação, né? Tem aqui uma participação, deixa eu ver aqui, colocar aqui no ponto. O Robelamp está perguntando, né, se existem riscos de transmissão na consulta pública, pessoal, quando saber, né? Porque é até uma ótima questão levantada pelo Robel, porque tem muita gente deixando de procurar atendimento justamente por um medo, né? Uma fobia aí de um contágio e está causando problemas maiores ainda, né, doutora? Olha, eu acho que isso vai depender muito do terapeuta também.
Eu tenho feito consulta com os pais. Como eu sou grupo de risco, eu tenho feito consulta online com os pais. Então, é mais uma orientação. E eu acho que hoje a gente está vivendo um momento que, tecnicamente falando, é o que tem para hoje. Né? A gente não pode criar situações, mas eu, assim, eu não acreditava muito no atendimento online. E eu estou vendo que é muito bom. Isso foi bom para me mostrar também que dá muito certo. Então, lógico que não é a mesma coisa com a criança, mas a gente pode criar estratégias e pode ir orientando os pais. Porque assim, uma pessoa melhorando em casa, uma pessoa estando mais segura, a casa inteira melhora. A gente tem que pensar dessa forma. O mundo inteiro melhora. Então, nesse momento que a gente está orientando aos pais, a gente está cuidando da criança. Tem muita Exatamente, gente né? fazendo... Oi, pode falar. Às vezes uma pessoa mais sã, mais sensata na casa já causa um bom equilíbrio, né, doutora? Até E o uma pessoal... pessoa... Oi? Até só queria corrigir aqui a Roberta, né? Roberta Martins, não é Robe. Robelamp estava o arroba dela aqui, mas é a Roberta. Obrigada, Roberta. É muito interessante isso que ela falou. Tenho algumas pessoas que estão atendendo online. Eu não me sinto ainda confortável. E a partir do momento que eu vou refletir para o outro, porque se a gente pensa que num atendimento existe uma comunicação de inconsciente, existe um algo a mais no atendimento, não é só uma conversa. Se eu não estiver me sentindo segura para isso, eu não posso atender. Tem algumas pessoas que já se sentem seguras e estão atendendo, tomando todos os cuidados possíveis. Eu tenho feito atendimento online e eu garanto para você que tem sido muito bom. Você até valeu para me mostrar isso. É engraçado como a gente foi obrigada a se adaptar, né? A gente aqui na nossa transmissão teve que se adaptar também rapidamente às plataformas digitais, né? Mantendo, claro, a transmissão pelo rádio, né? Para atingir um público mais extenso, mas acho que se fosse assim, da nossa vontade, no nosso ritmo, isso seria tão mais devagar, né, doutora? Como essa pandemia também nos fez evoluir, nos fez tomar atitudes, né? Medidas mais ligeiramente, né? A gente tem que pensar que todo mundo mudou. E eu espero que todo mundo tenha mudado para melhor, né? Porque a gente está tendo que se reinventar todo dia. Né? Quando falaram dessa entrevista, eu disse, nossa, mas eu vou ter que ir lá, eu sou grupo de risco. Ela, não, hoje ele é online. Então, essas coisas a gente está tendo que se reinventar, readaptar. Está tendo que pensar. Isso para a criança também está acontecendo. Quando a gente pensa para mim, não, é para mim e para a criança também. Então, é muito importante. E pensar que é aquela história que, assim, fazer uma limonada do limão que a vida está dando. Então, como é que eu posso Exatamente. sair melhor disso? Então, eu vou ter que ficar em casa. Tem gente que está... Você está no estúdio, certo? Estou vendo por aí. Tem gente que É o está em casa. escritório. É escritório? Tem gente que está em Aham. casa fechado o dia inteiro e está com a criança. Que faz live, a criança aparece atrás, sai correndo, né? Isso tem acontecido. Mas, assim, já que isso está acontecendo, né? Como é que eu posso tornar isso melhor? Como é que isso pode ser? Mas, eu chego em casa cansada, a gente tem trabalhado muito nesses últimos tempos. É incrível, você diz, eu estou em casa, que delícia. Não, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando muito. E trabalhando de uma forma que eu estou tendo que me adaptar a isso. E pensar que isso, todas as pessoas que estão em casa estão assim. Né? As crianças mais velhas, eu vejo até pelos meus netos, elas têm aula das 7h30, 7h50, até o meio-dia, com intervalos pequenininhos. No começo eu estava achando um absurdo isso, eles se adaptaram. Exatamente, estão cumprindo, né, o cronograma, os horários, levantando cedo, realmente foi a adaptação da criança é muito, muito fácil até, né? A Roberta está comentando até que a filha dela não quer fazer as consultas online, né, porque ela gosta mesmo daqueles momentos lúdicos ali, brinquedos, né?
Ela falou assim que mais um bom sinal é que ela percebeu que gosta da psicologia, faz bem para ela, né? Essa questão também da mudança para o mundo virtual, né? A gente via antes que até era notícia, né? Quando uma criança invadia uma live, um cachorro passava em cima do entrevistado. Hoje em dia já está até meio banal isso, né? É de Já tanto caso que aconteceu. Exatamente. Agora, doutora, nesse dia do psicólogo, faz. nesse dia do psicólogo aí, que queria que a senhora desse alguma última recomendação, né? Como nós, pais responsáveis e também as crianças poderiam manter, né, a saúde mental, a tranquilidade, encarar isso aí com uma serenidade. Eu acho que é muito importante porque, mais do que nunca, a gente está tendo que pensar na saúde mental. A saúde mental está muito importante, está assim, é o hit do momento, né? Então é muito importante que a gente se perceba também. Que nesses momentos a gente tente fazer algumas coisas que deixem a gente mais tranquilo, que a gente consiga, sei lá, fazer uma meditação, sei lá, cada louco com sua mania, né? Tem gente, eu falei com uma amiga que disse, eu relaxo lavando o prato. Nossa, então venha relaxar na minha casa. Mas, assim, alguma coisa que te dê prazer, que te acalme e entender que esse momento está aí, algum motivo tem. Então, vamos tentar fazer isso de forma mais tranquila e que a casa da gente seja um lugar de muita tranquilidade, né? Então, está muito difícil, está muito complicado, procura um profissional. Procura um profissional, desenha, pinta, escreve, sei lá, tem tanta coisa para fazer, mas uma coisa que deixa a pessoa tranquila e que gere tranquilidade em casa. E se perceba, se respeite. Eu acho que é o momento que a gente tem que se olhar para poder olhar os outros. E eu tenho percebido assim, as pessoas estão muito mais cuidadosas com os outros. Isso é muito bacana, né? Quando você percebe que mesmo as crianças estão preocupadas com quem está. Será que quem está na rua, como é que está fazendo para se proteger? Então, eu acho que nesse momento aproveitar isso, porque tem o lado bom, tudo na vida tem um lado bom. Então, aproveitar isso também. E redescobrir, né, novos prazeres, novos hobbies também. É um momento também que a casa tem que ser um santuário, a paz e a tranquilidade Sim. deve ser mantida no maior nível possível, né? Queria agradecer aqui a Roberta, né? Ela está dando os parabéns também pelo dia, né? Contando que vocês, psicólogos, Obrigada. aliviam e tornam nossas vidas mais leves e gostosas todos os dias, né? Ó, o pessoal do Que Te Inspira aí entrou para nossa live, né? Realmente, depois dá algumas dicas também de o que pode nos inspirar neste momento de pandemia. A doutora Angela Blake, queria agradecer muito novamente, parabenizá-la pelo dia do psicólogo. Foi ótimo Obrigada. conversar contigo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um Até abração. mais, então. A gente conversou com a Até. Angela Bley, né, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe. A gente falou aí sobre sintomas que a gente pode identificar nas crianças, né, como que a gente pode melhorar também esse período de pandemia, né, e como que é o atendimento do psicólogo infantil. Doutora, muito obrigada. Um abraço a todos aí, a equipe do Pequeno Príncipe. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até. Tchau, tchau.